noite, meus líderes, tudo bem com vocês? Estou fazendo vídeo à noite porque hoje o dia foi puxado. Eu resolvi fazer uns trabalhos domésticos aqui, fazer umas coisas, para deixar a casa bem limpinha, as paredes bem limpinhas, tudo muito limpinho. Mas eu ainda vou demorar para terminar, viu? Tem muita coisa para fazer. Então eu resolvi fazer um vídeo à noite que agora está tranquilo, não tem barulho de obra, não tem barulho de caninos, nada, né? E a minha filha já foi deitar, então... Se vocês verem lá atrás das minhas costas o armarinho aberto de parede, é porque eu deixei aberto para circular um ar, né? Que a gente teve muitas chuvas por aqui e agora passou a chuva. Tem uns enfeitezinhos lá, umas bijuterias minhas, umas coisinhas lá, então eu deixei ela aberta para circular ar, como eu sempre deixo. Eu deixo as portas dos meus armários abertas também para entrar ar, né, na roupa, para não ficar com aquele cheiro de mofo. Mas já dizendo aqui que eu sou a Dilma Rama, que eu moro aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e que eu sou voluntária da causa animal e criei esse canal em prol dos animais e conto com a ajuda dos meus inscritos que gostam de animais, o que gosto e tenho, o que gosta e não tem, porque tem gente que não tem por muitos motivos, né? Mas o importante é dar valor aos animais, amar os animais. Gente, eu passei aqui para... não foi para fazer resenha, a resenha eu farei amanhã. Eu passei aqui para comentar um caso de mistério acontecido, não foi no Brasil, tá, gente? Foi na Romênia, de um senhor que era pecuarista, sempre trabalhou negociando gado. O nome dele, eu não sei se o nome dele, se a pronúncia minha tá certa, porque eu já vi vídeo desse senhor, né? Esse caso já tem 30 anos, gente, mas é um caso que mexeu muito, né? Porque foi um caso muito misterioso. E até hoje, né? Isso virou até uma lenda. Senhor, eu não sei se é Vazil que se pronuncia ou Vasile, como está escrito ali, né? Eu vou falar como está escrito, tá? Vasile Gorgos, que era o nome dele. Ele morava em um lugar chamado Bacau, na Romênia. Ele era uma pessoa romena, né? Não era um brasileiro. Aí, exatamente em 1991, o senhor Vasile, como sempre fazia, né? Ele era um pecuarista, então o trabalho dele era esse, negociar gado. Diz ali nos artigos lidos, né, que essa fazenda ele herdou da família, dos pais. Ele já tinha 63 anos quando ele, numa manhã, ele tomou café, se despediu da família, né, deu tchau para a família e foi fazer negócio com o gado, como ele sempre fazia a vida inteira. Pegou o casaco dele verde, que estava pendurado do lado de fora, se vestiu e foi. Comprou o bilhete do trem e foi. E, né, a família já estava acostumada que às vezes ele demorava 2, 3 dias, ou até mais, ou até menos, dependendo né, da negociação que ele fazia. Mas ele já estava acostumado. Mas dessa vez foi diferente. Chegou, passou alguns dias e ele não retornou para casa. E a família ficou preocupada. Depois de uns dias, de uma semana, os familiares, filhos e esposas fizeram a denúncia, foram procurar a polícia. E a polícia então se mobilizou, porque não era um lugar grande, ele era uma pessoa conhecida. E também para onde ele foi não era tão longe. Segundo as fontes, viu, gente? Eu estou falando a pesquisa que eu fiz dos artigos que eu li, né? Da época. Tem casos mais antigos do que esse, né, que vem aqui para a plataforma. Mas esse caso é conhecido, viu? E a polícia se mobilizou, né, as reportagens, os jornais, tudo procurando o senhor Vasile Gorgos, que eles não acharam nenhuma pista, né? O desaparecimento desse senhor foi um mistério muito grande, porque nenhuma pista sequer, ninguém disse, olha, eu ouvi em tal lugar, ele estava em tal lugar. Teve uma pessoa que disse que viu ele em outra cidade. Essa foi a única pessoa que falou que tinha visto alguém parecido com ele, né? Mas a polícia investigou e não achou nada. Ou seja, ele é como se ele tivesse evaporado, né? Como se ele tivesse evaporado. Mas mais misterioso que o sumiço dele foi o reaparecimento dele. Exatamente em 2021, exatamente 30 anos após, né? Porque assim, ó, quando ele sumiu, né, eram dias, se transformou em meses, meses se transformou em ano e décadas, 3 décadas. Mas um dia, uma noite, do nada, como ele tinha sumido do nada, ele reapareceu do nada.
né? Ah, alguns vizinhos, né? Era noite, alguns vizinhos, assim, eu vi nas fotos o lugar que ele morava, né, nessa cidade chamada Bacal, era um lugar pequeno, assim, e há 30 anos atrás, não, acho que as ruas não eram tão iluminadas, né, as pessoas viram um carro parar em frente ao portão da fazenda dele, do senhor Vasily, e desceu um senhor idoso, já com 93 anos, que é isso que ele tinha, né? Porque já faziam 30 anos, e a pessoa desceu ele e acelerou o carro como se não quisesse ser visto. Ninguém viu placa, ninguém viu quem era, ninguém viu nada. Simplesmente viu um carro parar e desceu aquele senhor, né? Os familiares que estavam dentro de casa viram, né? E não imaginavam que aquele seria ele. Acharam assim, nossa, um visitante a essa hora, escuro. Aí as pessoas se aproximaram e viram que era o senhor Vasily Golgos. E ele já estava um ancião de 93 anos, quer dizer, né? E aí levaram ele para dentro de casa e fizeram aquelas perguntas de praxe. A filha perguntou, ali não diz se a esposa dele ainda estava com vida. Não diz, mas fala em filhos. Aí eles perguntaram para ele, papai, a filha perguntou, onde o senhor esteve? Daí ele falou, aqui. Eu estive sempre aqui, em casa. Mas diz um dos filhos que as perguntas que eles faziam para ele dava resposta que não tinha nada a ver. Ele não lembrava de nada. Ele não lembrava de onde esteve por 30 anos, o que torna esse caso muito misterioso, né, gente? Ele não lembra. Aí levaram ele no médico, né? A polícia, acho que... Porque assim, ó, com o tempo, a polícia parou de procurar, porque foi muito tempo, né? 30 anos, e parou de procurar. Aquilo virou como uma lenda, né? Todo mundo sabia, ia na casa da família, né? Consolar os familiares, mas ninguém tinha notícia dele, ele nunca foi encontrado. Eu acredito que para a família ele já não estava mais com vida, tanto é que eles fizeram, depois de um tempo, algo simbólico, assim, tipo num cemitério, para rezar, para levar flores, como se ele estivesse lá, né? Algo simbólico, porque ele não foi encontrado, e para a família, ele já não era mais uma pessoa que fazia parte do mundo. Estava em outro lugar, mas para surpresa deles, ela apareceu do nada, da mesma forma que desapareceu. E a família levou ele a um neurologista, eles fizeram alguns exames lá de praxe, né? E ele achou que, os médicos acharam que eles aparentemente, né, apesar de estar bem envelhecido, com 93 anos, e com um pouco de confusão mental, ele estava um pouco assim, esquecia, tinha lapso de memória, mas isso também, né, é da idade. Mas o que houve com ele nunca falou. Ele agia, segundo a família, como se ele tivesse acabado de sair dali e retornado. Não passou algumas horas, não passou 30 anos, né? Daí, porque diz que o mais interessante, gente, o mais misterioso é que ele voltou com a mesma roupa que ele sumiu após 30 anos. Os sapatos, é dito ali, né, que os sapatos estavam limpos, a roupa preservada, né? Então, a mesma roupa, exatamente a mesma roupa. Deixa eu releve, viu, gente? Que o Juca resolveu latir essa hora. Deixa ele parar, peraí. Eu acho que chegou alguém aqui. Pode. E aí, né, gente, como eu estava falando, a roupa era a mesma, só que tinha um mistério maior ainda. Ele estava com o número, o bilhete de trem que ele comprou para ir nessa viagem no bolso da calça e um documento de identidade lá dentro do bolso da calça. E aí, isso aí ficou ainda uma coisa mais assustadora, porque se ele estava com o bilhete no bolso, ele não foi para o local que ele disse que iria, o local para onde ele comprou esse bilhete de trem. Ele não foi lá, ele não chegou a ir lá, né? Aí a polícia começou as pessoas começaram a levantar muitas teorias, né? Houve muito questionamento. As pessoas queriam saber, né, cada um falava uma coisa. Teve gente que disse que achava que ele tinha sido abduzido por alienígena, mas não foi uma nave que trouxe ele, foi um carro, né?
Outras pessoas achavam que ele estava preso, que ele foi preso por alguma razão, com outra identidade, e por isso que ele demorou 3 anos para voltar. Ou que ele teve um lapso, perdeu a memória e não sabia mais onde morava, né? Outras pessoas disseram que talvez ele tivesse em cárcere privado, trabalhando em algum lugar como escravo, mas o assustador é que ele não tinha nenhum sinal de maus tratos, nem de desnutrição, nada disso. Ele estava com saúde, né? Idoso, mas com saúde. E as pessoas achavam mais plausível que ele resolveu abandonar a família e viver em outro local, com outra família, talvez com outro nome, né? E outras pessoas também, né, levantaram outras teorias, assim, tipo, porque, segundo as fontes, na década de 95, um certo local da Romênia desapareciam muitas pessoas. Algumas voltavam com vida, outras eram encontradas sem vida. Também é dito que lá tinha uma floresta, tem até um nome, mas é um nome bem estranho. Uma floresta onde as pessoas avistavam, essa floresta tinha um lado sobrenatural, né? Que eles avistavam luzes e outras coisas que vinham daquela floresta. A floresta, tipo assim, tinha vida própria, né? Tinha uma floresta um pouco assustadora. E esse programa do governo, que tinha um programa do governo que dizia que ele sumiu com as pessoas, e alguns reapareciam, outros não reapareciam, outros não estavam mais com vida, e eles acham que ele pode ter feito parte desse programa, né? Isso tudo são especulação, ninguém sabe de verdade o que aconteceu, né? Na minha opinião, ele pode ter sido, sim, mantido em cárcere privado por 30 anos, pode, mas eu acho que também pode ter muita possibilidade dele ter saído por conta própria, né? E vivido com outra família, com outro nome. E quando ele estava idoso, com 93 anos, que precisava de amparo, eles retornaram para a própria família cuidar, porque ele veio em um carro com alguém, né? E se fosse uma nave alienígena, ele não teria vindo de carro, ele teria vindo de nave, né? Mas essas coisas de abdução, eu não sou muito crente, né? Mas nada contra quem acredita, né? Mas eu nunca ouvi ninguém dizer, eu já vi histórias de gente que diz que viu, né, que foi abduzido, essas coisas todas, mas não sei, gente, eu acho uma coisa assim. Mas como a gente não pode dizer que não existe, porque, né, o fato de eu não ver não quer dizer que não existe, né. Esse foi a história do senhor Vasílio Gorgos, um homem de 63 anos que retorna para casa com 93 anos e, segundo as fontes também, após um ano que ele estava do retorno dele, do misterioso retorno, ele foi a óbito. Ou seja, né, ele já estava, talvez a saúde dele não estivesse tão boa como os médicos disseram, mas ele estava com lapso de memória, ele estava não lembrava de nada, né? Então ele simplesmente voltou já meio debilitado de alguma forma. Ele dizia que não, que ele estava com saúde perfeita, mas dentro de um ano ele deixou a família, né? Partiu. E os filhos nunca souberam onde o pai esteve. Então, não sei se a esposa vive ali, eu não vi nada, né? Talvez se ela não tivesse mais viva, né? Ficou esperando, porque é muito pior, você não saber, né, o que aconteceu com a pessoa. Ele retornou com vida, mas, né, eles não sabem o mistério, o que aconteceu nesses anos, 30 anos que ele ficou fora, o que ele fez, ele morou aonde, ele estava aonde, trabalhou no quê, né, porque ali diz que ele estava assim, limpo, cuidado, não estava como uma pessoa que trabalhou de um trabalho escravo, que seria maltratado, no caso, né, mantido em cárcere privado, trabalhar no local onde ele era escravizado. Até porque quando ele sumiu, ele não era tão jovem, né, gente? 63 anos não é tão novinho assim, né? E eu não sei, eu vi esse caso e eu achei muito misterioso, né? Como é que uma pessoa pode sumir e reaparecer 30 anos após, né? É uma coisa é uma coisa muito, né? Eu achei esse caso bastante intrigante, assim. E pior que isso, né, nunca saiu da cabeça das pessoas que o conheciam,
Quando ele voltou, imagina só o espanto de olhar para o homem agora com 93 anos, saiu com 63, não sabia nem mais que a fazenda era dele, que ele herdou do pai, né? Ele era um pecuarista conhecido na área e a vida dele era negociar gado. Ele fazia isso sempre, sempre, sempre fez, né? Já tinha 63 anos, sempre fez isso. Só que naquele dia ele foi aonde? Ele estava com o número da passagem, o bilhete no bolso da mesma roupa que ele usou quando ele sumiu. Então, será que ele não foi para lá? Resolveu mudar a rota? Resolveu ir para outro lugar viver como uma outra pessoa? Pode ser, isso acontece, né? Eu já vi bastante casos parecidos. Mas esse foi do senhor Gorgos, um senhor pecuarista conhecido na cidade, que tinha uma vida normal, pacata, com os familiares, se despediu da família naquele dia e retornou 30 anos após. Muito tempo, né? Falem lá para mim nos comentários se vocês conhecem esse caso, se vocês já ouviram alguém falar, se vocês na época acompanharam, porque tem outros casos aí, né, de 30 anos que de vez em quando eles atualizam, né? Como atualizado do senhor Vasílio Gorgos agora, porque ele voltou dia 21, né, no ano 2021, então, né, foi atualizado em setembro de 2021, deve ser a época que ele retornou, né. Assim, é uma coisa bem questionável, a gente não sabe, né, tantas teorias, né, sem nenhuma certeza de nada as pessoas não têm, os familiares queriam saber, né. Até eu ouvi falar ali que a polícia, em umas fontes dizia que a polícia se empenhou bastante, os jornais de notícias, tudo, e outros diziam que eles deixaram de procurar cedo, mas depende, né, gente? Porque naquela época, 30 anos atrás, as coisas eram um pouco diferentes, né? Bem diferentes. Agora, hoje, quando a pessoa se some, é mais fácil de encontrar, ou com vida, ou não, né? Mas naquele tempo era um pouco, não que eles não tivessem procurado, mas talvez as buscas não foram tão grandes assim, né? Talvez fossem as buscas menos, mas é dito que eles ficaram preocupados e queriam saber onde ele estava, porque ele era uma pessoa conhecida ali onde ele morava. Então esse é o caso de hoje, gente. Vão lá, assistam, deixem os seus comentários, não pule os comerciais. Se puderem, deixe o seu like, se não puder também tá tudo certo. O bom é que deixe já no começo do vídeo para não esquecer, né, gente? Eu já disse para vocês que eu ainda estou persistindo por aqui, né? Para ver se dá certo, né? Eu quero muito que esse canal dê certo para eu ajudar mais os animais. Então é isso aí, meus filhos. Vão lá, batam um papo comigo, que eu gosto muito de bater papo. Lá, deixa os seus comentários, tá bom? Beijinho, uma boa noite, bom descanso.